Começou a temporada 2022 do futebol brasileiro e com ela os famigerados campeonatos estaduais. Aquele momento que a equipe grande, a equipe rica, ela vai até o interior do seu estado, ela enfrenta aquelas equipes desconhecidas, que geralmente têm o nome da própria cidade, aqueles estádios acanhados, geralmente eles ficam divididos, metade torcendo para a equipe grande, a outra metade torcendo fervorosamente pela equipe local, aqueles jogadores que com nome folclórico, aquele jogador que exerce outra profissão, que ele é taxista em determinado período do ano, ele faz o contrato lá de 3 meses para jogar estadual, e vira jogador de futebol naquele período, depois ele volta a exercer sua profissão. Aquele estádio onde se tem o churrasquinho de gato raiz, é o puro suco de futebol raiz, né? Futebol brasileiro de verdade, como a gente conhece aí desde o início do século passado. E aí, você curte, você não curte? Você vai a esses jogos? Sua cidade recebe esses times? Qual a sua opinião aí sobre o campeonato estadual? Mas antes disso, dá aquela moral pra gente aí, se inscreve no canal, dá aquele like, vamos comentar, vamos discutir, tudo isso é importante pra gente seguir motivado a fazer esse tipo de conteúdo aí pra você. Então, tudo isso parece ser muito legal, né? Muito divertido. É a tradição do futebol brasileiro, a gente não pode esquecer disso. O futebol ele nasceu estadual, a gente demorou no início de 1900, até antes, né? Tem equipes aí que foram fundadas antes de 1900. Até 1959 não se tinha campeonatos regionais. A gente teve 2 campeonatos interestaduais em 1920 e 37. A gente já falou aqui da Copa dos Campeões em 1937, que o Galo foi campeão. Mas, em geral, eram campeonatos estaduais. Ou seja, metade da história, praticamente, desses grandes clubes que a gente tem hoje, ela foi basicamente jogando torneio estadual. Então a gente não pode tirar a importância disso. O campeonato estadual também ele movimenta as economias locais, os interiores, é a oportunidade de equipes menos conhecidas elas aparecerem, elas enfrentarem equipes maiores, se desenvolverem. E não vamos esquecer também que o futebol é cíclico, né? A gente tem ao longo da história equipes que elas eram pequenas e em determinado momento elas se organizaram, montaram grandes equipes e foram crescendo. E hoje são até consideradas grandes. Também tem o contrário, né? Equipes que eram, no início da história, eram grandes, eram fortes, mas depois que o futebol se expandiu, teve uma nacionalização, elas não conseguiram competir, se endividaram, foram perdendo força, perdendo torcida, perdendo patrimônio, e hoje são equipes pequenas. O outro fator também são os jogadores, né? Quantos grandes jogadores do futebol brasileiro foram revelados por equipes consideradas pequenas, equipes de interior. Eu vou puxar a memória rápida aqui, no início da década de 90, vou dar um exemplo que eu lembro, assim, o Rivaldo jogava no Mogi Mirim, que é um time do interior de São Paulo, que, se eu não me engano, hoje não está nem na Série A do futebol paulista. Ele apareceu ali, depois foi, se eu não me engano, ele já tinha jogado no Santa Cruz antes, mas a grande projeção dele foi no Campeonato Paulista, no Mogi Mirim, que era televisionado, Campeonato Paulista, e de lá despertou interesse de Corinthians, de Palmeiras, e aí foi aquele jogador melhor do mundo, que fez sucesso na Europa, igual a ele foram vários. Então, se você limita, você acaba com esses times, você impede esses times de disputarem grandes campeonatos, inviabiliza, você também vai fechar a porta para milhares de talentos e você pode prejudicar o futebol brasileiro de uma forma assim inimaginável. Então, desde já, esse canal aqui ele é favorável sim a estadual. Estadual não pode acabar, galera, é a essência do futebol brasileiro. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é que a conta precisa também ser paga. E o que está acontecendo é que hoje ela não está sendo paga. São campeonatos extremamente deficitários. E aí tem sempre aquele argumento, nossa, mas a equipe pequena ela precisa do estadual, porque ela vai receber a equipe grande, naquele jogo ela vai fazer a renda, que aquilo vai te sustentar.
observe assim, a falta de sentido que a gente tem nisso. Vamos pegar, por exemplo, o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro ele tem 12 equipes na primeira fase, sendo 3 equipes consideradas grandes, que já foram campeãs. Atlético e América hoje são da Série A, tem o Cruzeiro, que é da Série B, mas que é um gigante de futebol brasileiro. E você tem ali 9 equipes de interior, equipes pequenas. Sendo que essas equipes jogam metade dos jogos em casa e metade fora. Então, a equipe vai disputar todo um campeonato, 11 partidas na primeira fase, para enfrentar na sua casa uma ou no máximo 2 partidas, uma contra o Atlético e América ou contra o Cruzeiro. Isso é sustentável? Faz sentido uma equipe do interior ficar o ano inteiro vivendo em função de um jogo contra uma equipe grande no campeonato estadual? E se a equipe grande, justamente naquele confronto, inventar de colocar o time reserva? Aí você observa, se você tiver interesse de entrar até no site da Federação Mineira, disponibiliza lá o borderô, né? O boletim das rendas desses jogos. Aí eu fiz aqui uma pesquisa rápida. 2021 e 2020 foi um ano complicado com essa pandemia, estádio fechado, então não tinha público. Mas eu voltei aqui em 2019, aí você tem, por exemplo, Caldense e Atlético. Esse jogo teve mais ou menos 2.500 pessoas, uma renda líquida de 22 mil pagantes. Você tem momentos de alta, que o jogo é uma grande atração, que a equipe grande ela vai com a equipe titular, e aquele evento é muito esperado na cidade. Um jogo no final de semana ele tem mais apelo também. Aí você tem, por exemplo, aqui Boa Esporte, que estava fazendo uma boa campanha naquele ano, e Cruzeiro, em 2019. Teve um público de 4 mil pessoas. Isso é um máximo que se tem no interior, porque os estádios também são pequenos, mas eles ficam cheios com esse público. E aí o Boa teve uma renda líquida de 87 mil reais, uma boa renda. Esse valor ele sustenta, ele paga salário de jogadores, só que isso fica só nesses jogos. Quando você vai para um confronto entre equipes pequenas, isso cai absurdamente. A média de público desses times costuma gerar em torno de 1.000 pessoas, 1.000 pagantes, uma renda de 10 mil, entendeu? E onde estão essas equipes hoje? Observe onde está a Caldense, que, como você viu no exemplo aí, teve uma renda até mais baixa, né, porque enfrentou o Galo com o time reserva em casa. Olha como ela está fazendo bons campeonatos ultimamente, sendo competitiva, organizada, está em Copa do Brasil. Já equipes como Patrocinense Boa, onde estão agora? Então ela não é boa nem para o time da capital, nem para o time do interior. O time do interior, ele precisa se organizar para que ele tenha uma renda média quanto a todas as equipes. Ele tem um programa de sócio-torcedor, ele fidelizando o seu público, e ele tem um público razoável, uma renda razoável em jogos menores. Obviamente vai ter os picos, os maiores confrontos, mas ele não pode depender disso. E para os grandes, os confrontos são totalmente deficitários, porque não é atrativo para a sua torcida. A sua torcida está acostumada, ao longo de 9 meses, a enfrentar grandes equipes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, alguns, né, que vão para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana, e elas se veem tendo que enfrentar equipes do interior, que geralmente estão na Série D, ou nem na Série D do futebol brasileiro, uma disparidade muito grande. Um outro problema são os contratos de TV e patrocínio. Os valores são muito baixos comparados com os campeonatos nacionais, campeonatos internacionais. Alguns estaduais não conseguem nem fechar a contagem de TV de tão desinteressante que é. Você tem umas disputas mais interessantes, todos os clubes ganhariam mais com isso. Mas como que a gente soluciona essa questão? Na minha visão, é só enxugar. Você tem aí um campeonato, hoje o Campeonato Mineiro ele dura aproximadamente 3 meses. E se você chegar até a final, você vai fazer aí por volta de 15 jogos. É muito tempo. É muito tempo. Então, por que não pegar esses 3 meses, você tira 2 meses, para essas equipes grandes, primeiro treinarem, segundo, se ela quiser participar de uma excursão, igual o Galo participou da Florida Cup.
ele teve uma baita de uma renda, ele recebeu um grande dinheiro de um empresário para participar de uma competição, teve visibilidade internacional, fez intercâmbio, disputou, jogou contra equipes da Europa, deu oportunidade à sua torcida imensa lá dos Estados Unidos, mineiros que moram lá, para ver de perto, expandiu sua marca de forma absurda, coisa que ele não pode quando tem um estadual de 3 meses, porque ele não tem agenda para isso, e tem que jogar esse campeonato deficitário. Por que não você tirar 2 meses, deixa o estadual com 1 mês, você faz um torneio tipo uma Copa do Mundo, em que as equipes menores, elas ficam mais tempo disputando, pode ser até o ano inteiro, porque eles não têm agenda para isso. Eles disputam, muitas dessas equipes disputam o estadual, depois tem que desfazer a equipe porque não tem agenda, não tem campeonato. Por que você não divide Minas, que é gigante, em regiões? Aí você faz um campeonato do Triângulo, por exemplo. Vai lá, vai estar Uberlândia, Uberaba, aí pode pegar o sul de Minas também, por exemplo, juntar a Caldense, o RT, junta essas equipes, faz um campeonato. O melhor dali, ele vai disputar a fase final do Mineiro. Você pega a região norte, faz a mesma coisa. As equipes não vão gastar muito com viagem, nos confrontos, e você vai fomentar aquela região. Várias equipes vão querer disputar aquilo, as ligas locais, os melhores das ligas locais vão disputar esse campeonato contra equipes já tradicionais. E aí você pega o melhor de cada região dessas, você divide em 4 regiões, por exemplo, estado, você pega os 4 campeões dessas regiões e vai para um octogonal com Atlético, Cruzeiro, América e hoje a Tombense, porque a Tombense disputa a Série B, ela tem uma agenda também de time grande. E aí você vai ter 2 grupos, você pode pegar aí 2 grupos de 4 equipes, faz tipo Copa do Mundo, você vai ter 3 jogos na primeira fase, um mando de campo. Eu acredito que as equipes grandes não teriam problema em ceder a maior parte dos mandos para as equipes menores, que elas precisam mais. Coloca as equipes menores aí com 2 mandos e 1 mando para a equipe da capital, que ela já tem mais dinheiro, já tem mais, ela depende menos. E tecnicamente ela melhora, é uma forma até de se equilibrar. E aí você, desses 2 grupos de 4, os 2 melhores, um enfrenta o outro numa semifinal, primeiro contra o segundo, na casa do melhor campanha. E uma final, depois uma festa, pode ser na casa de um, na casa de outro, ou jogo único. Vai ser um baita de um evento. E seria um evento que poderia demorar aí de 3 semanas a 1 mês. Seria super atrativo para os clubes grandes, que se você imagina o torcedor do Galo vai jogar contra a primeira fase em Juiz de Fora contra o Tupi, por exemplo. O Galo não vai, se ele tropeçar ali, ele vai ter risco de classificação. Então aquilo vai ter um valor, a torcida vai comparecer, aquele jogo vai dar lucro, a torcida vai se motivar muito pelo estadual, porque vai ser um tiro curto, você não precisa colocar outras competições paralelas, só aquilo ali. Agora seria uma cereja do bolo. Acredito que isso valorizaria demais. E o que eu estou falando no Campeonato Mineiro valeria para boa parte dos campeonatos do país afora. A questão do Paulista é uma realidade um pouco diferente, mas para o Mineiro, para o Carioca, para o Paranaense, seria uma solução que valorizaria demais. E outra, a equipe pequena, ela se acostumaria, não sei como é que fala isso, a jogar contra as equipes próximas, vizinhas, cidades vizinhas. Isso fomentaria uma rivalidade. Você imagina um jogo que tradicionalmente é vazio, que hoje em dia é vazio porque é desvalorizado, as equipes pequenas contra equipes pequenas, as pessoas não vão, mas isso valeria uma vaga para um campeonato que seria super valorizado. Então até a primeira fase teria essa rivalidade local ali, entendeu? O RT contra Mamoré, e o melhor vai ter o direito de enfrentar o grande. Isso seria bom para o grande, seria bom para o pequeno. O pequeno não ia ficar naquela dependência, preciso do conflito. Não, ele ia se organizar para disputar esse torneio e estar sempre disputando a fase final do Mineiro, que seria uma espécie de prêmio. Isso seria bom para todo mundo. A outra questão é a distância. Hoje, vamos supor, a Tombense, se ela tiver que ir a Uberlândia, a Patos de Minas, ela vai andar aí coisa de 800 quilômetros. Isso é surreal. Distâncias imensas. Ficar jogando isso toda semana é altamente deficitário.
Então é isso, galera. O que eu defendo? O estadual tem que continuar, mas precisa organizar de modo que seja atrativo para todo mundo. E creio que com essas pequenas mexidas, todo mundo sairia muito contente. Então é isso. Se gostou, dá aquele like aí, se inscreve no canal e vamos embora que mais pra frente vamos fazer outras discussões aí interessantes sobre o futebol brasileiro. Um abraço!